Redenção. Silêncio. Vai pra frente. Prestar atenção aqui. Sentar cada um nos seus lugares. Esse aí só português. Esse aí só português. Esse o quê? Esse só português. Só? Jesus. Acontece. Acontece. Você relaxa, você relaxa. Eu sofri demais também. Também estou esperando. Atualmente eu só sofro pelas atuais. Ó, Melhor que mulher dá pra sofrer mesmo. Mulher Vamos lá. inteligente é isso? Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma filósofa feminista contemporânea francesa, a Lucy Garay. Nasceu em 1932. Não sei se ela está viva ainda, né? Pode depois consultar aí. Ela vai trabalhar no campo da filosofia política, ou seja, ela vai estudar as relações de poder, especialmente as relações de poder entre homens e mulheres. E ela vai trabalhar numa perspectiva feminista. Ela tá viva, professor, tem 94 anos. Sabia. Tá viva, né? 94 anos. Tá nova. Sei que ela nasceu em 32. Se ela tá viva ainda, não sabia. Não tinha certeza se ela tava. Mas ela vai trabalhar na filosofia política as questões das relações de poder entre homens e mulheres, defendendo a perspectiva feminina, a perspectiva das mulheres. Não que as mulheres devem dominar, submeter, subjugar os homens, mas para que homens e mulheres possam ter condições de igualdade. E para ela, homens e mulheres são diferentes. Não é porque são diferentes que devem ser desiguais. A diferença, tem gente lá e tem uma fila aí. A diferença não pode ser justificativa para que as mulheres sejam inferiorizadas. São diferentes, têm características físicas, corporais, psicológicas diferentes. Os hormônios femininos fazem com que elas pensem diferente dos homens. Mas o problema é que a cultura patriarcal construiu toda uma estrutura calcada no homem e nas estruturas masculinas. E aí, o homem, por ser mais racional, coloca a racionalidade como superior ao lado sentimental do ser humano. E as mulheres são mais sentimentais. Então, quem é racional é superior a quem é sentimental. Quem que inventou isso? Os homens. Tudo que é característica feminina é considerado inferior. Tudo que é característica masculina é considerada superior. Para ela, nós somos movidos por desejo, e todo desejo é uma loucura. E mesmo esse desejo masculino racional é uma loucura, porque é o desejo de controlar o mundo. E isso é uma impossibilidade. Mas o ser humano, principalmente o homem, não reconhece essa impossibilidade de dominar o mundo. E ele tenta, como um Sísifo, rolando uma pedra morra acima. Quando chegar lá em cima, rolar, quando ela morra abaixo. Isso é uma loucura. Assim como a mulher quer, com o seu coração, com o seu sentimento, muitas vezes abarcar também o mundo. Então há essas contradições, há essas limitações, e todo desejo, de certa forma, tem uma relação com a loucura para ela. Então, ela vem de uma tradição, que é a tradição feminista moderna, que começa lá no século XVIII, em 1792, com a obra Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. Ela que iniciou o debate aí sério sobre o lugar das mulheres na sociedade. Ela escreveu ali no contexto da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa já começa com os direitos do homem. Então os direitos eram para o homem, a mulher não tinha os mesmos direitos. Então o homem, com a Revolução Francesa, ele ganha liberdade, igualdade e fraternidade. Só os homens. Os homens são irmãos entre si. Os homens são iguais entre si, as mulheres não.
As mulheres não podem votar, as mulheres não podem receber herança, as mulheres não podem se manifestar publicamente, o espaço das mulheres é o lar, é a casa, o âmbito doméstico. Então, a revolução com a sua declaração dos direitos do homem e do cidadão vai estabelecer direitos somente para os homens, excluindo as mulheres, porque as mulheres são inferiores. Aí vem a Mary Wollstonecraft dizer o seguinte: peraí, e os direitos das mulheres? As mulheres não são iguais aos homens? Ou são inferiores? Como é que funciona isso? Por que as mulheres não podem ter os mesmos direitos que os homens? Depois, em 1890, o psicanalista austríaco Sigmund Freud, né, ele estabeleceu o seu método psicanalítico aí, que influenciará muito a obra da Irigaray, principalmente a perspectiva do falo. Segundo o Freud, nós passamos por desenvolvimento. Um desenvolvimento psíquico-sexual. E nesse desenvolvimento começa com a parte oral. A primeira região do nosso corpo que a gente descobre o prazer, no nosso desenvolvimento psíquico-sexual, é a boca. O bebê, tudo que ele pega, ele coloca na boca. E a primeira região que ele descobriu a possibilidade de prazer. Então, o desenvolvimento psíquico-sexual do bebê, a boca é a primeira fonte de prazer. É mamar, tudo que o bebê pega, ele leva na boca. Por isso, você não pode deixar coisa muito pequena perto do bebê, porque ele vai pegar e enfiar a boca. A primeira região que ele descobre o prazer. A segunda região que o bebê descobre o prazer é a região anal. Por isso, a primeira fase do desenvolvimento psíquico-sexual é a fase oral, a segunda é a fase anal. Descobre o prazer com o ânus. Principalmente em controlar o esfíncter. É uma região erógena para o ser humano, de forma geral. A segunda fase é a fase anal. A terceira fase é a fase fálica. É quando o menino descobre o bingolim. E nessa fase, a mulher tem inveja do menino, porque ela queria também ter pipiu. Olha só. Ter pênis. Por isso que a música de Garay vai meter o poder. Mas peraí, é uma cultura fálica. A menina quer ter um bigolinho igual o menino. Aí ela vê que ela não tem bigolinho, aí ela se sente castrada. Castrada, aí ela é inferiorizada por conta disso. Aí a Lúcia de Garay fala o seguinte: isso é uma cultura fálica, que coloca o falo no centro. Só porque a gente não tem, eles acham que vai ter inveja e quer ter. Aí tem os velhos lá, não. Mas não é assim que ela quer defender a teoria do feminismo. Para ela, a mulher é completa em si. Ela não tem nada faltando, como queria dizer o Freud. A mulher sente falta, né? Ela se sente castrada, como se tivesse tirado dela um instrumento de domínio, porque eu falo para Freud é um instrumento de domínio. Falo pênis. Ela vai criticar isso e vai defender uma visão positiva da mulher, de uma cultura que não seja falha. Vocês combinaram aí? Então ela vai falar ou criticar o Freud por essa perspectiva fálica, uma perspectiva que só reproduz a verdade, o que historicamente sempre foi. Até nas religiões antigas, havia o culto ao falo. Era estátuas, esculturas fálicas e a fertilidade ao falo ali, em muitas culturas. O Freud vai dar continuidade a isso, ela vai criticar e dizer que a mulher não sente inveja coisa nenhuma. A mulher é um ser completo em si, não precisa do falo, e ela tem uma outra forma de lidar com o mundo. Não uma forma fálica, que é uma forma de dominação e subjugação, né? Em 1949, a obra O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, discutiu também as implicações da diferença sexual. Nessa obra, a Simone de Beauvoir vai falar o seguinte, né? O segundo sexo, por quê?
Porque entre os dois sexos, historicamente, um deles foi deixado em segundo plano. A mulher sempre foi considerada um sexo inferior. Historicamente. Sempre foi subjugado. E sempre a ela foi negado o direito de fazer escolhas. A liberdade de ser quem ela quiser. O homem sempre estabeleceu qual deve ser o papel da mulher. E qual que é o papel clássico, elaborado, instituído e imposto pelo homem para a mulher? O papel de bela, recatada e do lar. Tá meio estranho, né? Esse é o papel que o homem impôs para a mulher. Mas o papel mudou na nossa geração. Oi? O papel mudou na nossa geração, nós vamos melhorar um pouquinho. Pois é. Aí a Simone de Beauvoir vai dizer o seguinte: Tô brincando, né, Lu? Você não se nasce mulher, torna-se. Aí o povo vai falar, nasce mulher burra. Como é que não nasce mulher? Você nasceu com genital lá? Não, não está falando biologicamente. Biologicamente você nasce. Mas o que ela está falando é do papel cultural. Nenhuma mulher nasce do lar. Nenhuma mulher nasce usando saia, cabelo longo. Tudo isso é imposição cultural. Impor que a mulher deve ficar em casa, ter filhos, cuidar dos filhos, viver como uma empregada doméstica. Quem impôs isso é o homem. E uma mulher nasceu dessa forma. E aí a cultura vai impor a ela isso. Mas a Simone de Beauvoir está dizendo o seguinte: a mulher pode ser o que ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser. Mulher não deve se submeter. Ela se ligará e vai nesse sentido, porque é uma feminista também. Vai continuar essa reflexão de Simone de Beauvoir, essa perspectiva existencialista. E para o existencialismo não existe uma natureza que determina a nossa existência. É a nossa existência que vai determinar a nossa essência. Ou seja, são as nossas escolhas que definem quem nós somos. E cada mulher pode fazer as escolhas que quiser. Verdade. E são essas escolhas que ela fizer que irão definir quem ela é. E não uma natureza prévia que vai dizer o seguinte: peraí, a mulher tem que ser mãe porque biologicamente ela tem útero. Então o útero é para ser mãe. Sou mãe se eu quiser. Se eu quiser ter filho, eu vou ter. Aí eles não querem. Se quiser ter família, eu tenho. Se eu quiser ter trocentos, meu filho, eu tenho. Se eu quiser ter menino, eu tenho. Escolha minha. Ah, a mulher tem que ser recatada. Se eu quiser ser depravada, eu faço o que eu quiser, porque o corpo é meu. Se é meu, eu dou para quem eu quiser. Se eu não quiser dar, também eu dou. Sou livre. Por que o homem pode e eu não posso? Por que o homem, quando faz isso, é o garanhão? Então a mulher, quando faz isso, é a vadia, puta, vagabunda. É verdade, eu falei disso numa almoço com a minha é igual a Luísa Silva. É sempre assim. Aí a mulher sempre é a puta. O homem é o garanhão. Então não funcionando. Você tá falando é chucra, se não falar isso não. Não, mas é para ilustrar, né? Porque na verdade é verdade. Você perdeu a vida. A mulher, para Simone de Beauvoir, deve ser livre e escolher ser o que quiser bem entender. Ah, se ela quiser ser dona de casa, pode ser. Mas se ela também não quiser, ela tem liberdade. Não tem nada pré-definido para a mulher, pré-programado. Por isso que ela não nasce mulher, porque a mulher é um papel que é inventado. E qual é o papel que é inventado que é impor a ela? Bela, recatada. Então, não se ligará na volta-se aos modos de pensamento não ocidentais. Vai mostrar como em outras culturas as coisas são diferentes. Tem cultura, por exemplo, onde a mulher pode ter vários maridos. Na Ásia tem uma cultura lá onde a mulher pode ter vários maridos. Aí nessa cultura aqui, que é a nossa ocidental cristã, a mulher tem que ser esse ser mansinho, subjugado, submisso. Como está lá na Bíblia, né? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Na palavra da mulher do amigo. Na mulher, a palavra mulher foi uma mulher. Olha a mulher que na palavra homem tem dois Na palavra de Deus? Na palavra homem. Foi a que ela escolheu. Tem dois anos. Mulher tem só uma. Entendi. Homem tem dois N, ou seja, duas mulheres. Mulher só tem um H, então só pode ter uma mulher.
Ela vai criticar essa perspectiva da linguagem também. Para ela, a própria linguagem ela é machista. Porque a linguagem é construída geralmente pelo homem como uma forma de domínio. E aí, essa linguagem acaba também subjugando as mulheres. Então, há outras formas de expressão, né? Ela vai defender uma ética da diferença sexual. A mulher, ela é diferente do homem e não precisa tentar se igualar a ele também. O que acaba acontecendo hoje em dia, né? A mulher quer igualar ao homem. Não, a mulher é um ser diferente. Então, não é uma busca de igualdade nesse sentido. A igualdade é de oportunidades. Mas não quer dizer que os dois são iguais. São seres diferentes, biologicamente diferentes, mas são livres para cada qual fazer as suas próprias escolhas. Então é preciso assumir deliberadamente o papel feminino. Não que o papel feminino seja de bela recatada do lar. O papel feminino de ser quem a mulher é. Não ser igual ao homem, nem superior nem inferior, mas um ser diferente. Um ser que, a partir dessa diferença, constitui-se a partir das suas escolhas. Ela vai falar da questão da sabedoria e desejo, e também está relacionado com a filosofia, né? Filosofia que é justamente desejo, amor pela sabedoria. Então essa é a Lucy Garay, essa filósofa viva ainda, está velhinha, mas que defende essa perspectiva do feminismo, essas relações de poder entre homens e mulheres. Compreenderam aí? Uma dúvida? Tranquilo? Bravo? Hoje é isso aí. Pode tirar foto? Pode Mandar no grupo de quem? Pode. É o senhor vem? Vem. Vem. Na.